Hoje eu quero falar de uma situação que eu vejo muito acontecer e que gera muita confusão nas pessoas. Que é essa história de perguntar para o tarô qual é a energia do meu relacionamento, qual é a energia de fulano em relação a mim e essa coisa toda. Quando a pessoa chega para mim e pergunta, tipo assim, qual que é a energia de fulano em relação a mim? A vontade de falar, tipo assim, não sei, deve ser CEMIG, Light, né? Quais são as empresas aí de energia elétrica do Brasil, né? Então, na verdade eu sei que isso é uma palhaçada, né? Uma brincadeira minha, mas a questão é que as pessoas às vezes levam o tarô para um lado muito místico, nessa coisa assim esotérica de energias e fumaças e vibrações. E aí, quando você vai para uma situação no mundo real, entendeu? As pessoas não sabem responder. E fica essa coisa muito genérica, né? Tipo assim, do seu anjo protetor, do seu guardião de luz, a sua Deus interior. Tipo assim, ok, legal, sabe? Que, né, a minha Deus interior é essa aqui, que meu anjo protetor é tal. Mas o cara vai ligar para mim, né? O fulano vai me procurar, a gente vai sair, vou transar com ele, entendeu? Porque assim, quando a gente pensa em questões de ordem prática da vida real, a gente não pode ficar nessa viagem na maionese, essa coisa assim, né, de energias e sei lá mais o que. Então, uma coisa que eu vejo que falta muitas pessoas, tanto as pessoas que praticam o tarô para si mesmas, né? Às vezes vão ali ou então entram numa consulta, vão perguntar alguma coisa para alguém, ou até mesmo as pessoas que porventura buscam atender outras pessoas que utilizam o tarô profissionalmente, e eu vejo que elas ficam muito presas a essa questão de energia, tudo quer saber de energia. E quando a pessoa chega para mim perguntando a respeito de energia, eu já falo, tipo, tá, mas o que você quer saber de fato? Porque assim, quando você está falando com alguém, né, vamos supor que você está conhecendo alguém ali, está afim, né, de explorar um pouco mais aquela relação, e aí é claro que as pessoas em geral não perguntam, porque existe meio que uma trava, né, um medo, até mesmo da questão da rejeição, de você chegar para alguém e falar, fulano, o que você sente por mim? Né? Mas quando você está conversando com alguém, você quer saber a respeito das intenções da pessoa, você nunca chega e fala, então, quais são as suas energias em relação a mim? Você já chegou para alguém, né? Tipo, sei lá, um cara, uma mulher que você gostava, e aí você chega para ela e perguntou: então, qual é a sua energia em relação a mim? Já viu algum pai de família chegar pro namoradinho da menina dele e perguntar assim: qual que é a sua energia em relação à minha filha? Então, você percebe que essa pergunta, ela é uma pergunta que, além de extremamente genérica, ela não é clara, sabe? Porque assim, mesmo quando a gente é genérico, a gente ainda tem uma coisa que assim, a gente consegue entender. Né? Eu estou falando aqui de sentimento, de intenção, de pensamento, o que eu acho de você, qual que é a minha atitude em relação a você, qual que é a minha postura, né? Eu vou cumprir com a minha palavra, percebe? Agora, quando você fala de energia, tipo, sabe, é uma coisa assim, muito vaga, é uma coisa muito unicórnios dourados atrás do arco-íris, percebe? Então, a gente tem que ter uma clareza muito grande a respeito do que a gente quer saber. Por quê? Quando a pessoa pergunta qual que é a energia de fulano em relação a mim, na verdade ela não sabe o que ela quer perguntar e, ao mesmo tempo, esse tipo de pergunta abre margem para que ela dê a interpretação que ela quer. Então, às vezes, você vê ali, né, as pessoas tirando arcanos super difíceis, complexos dentro de uma relação e elas não têm clareza em relação a isso. Então, sei lá, estou com um baralho aqui na minha mão, vou pegar uma carta aleatoriamente, ó, saiu morte, tá? Então, aí você perguntou, tipo, qual é a energia de fulano em relação a mim? Aí tá morte, né? Aí, tipo assim, você já não sabe muito bem o que é esse negócio de energia, afinal de contas, tipo, é uma coisa totalmente não específica no campo de relacionamentos, né? Se você for para física, para química, aí a gente pode quantificar a energia. A gente tem uma clareza muito grande. Mas no tarô, quando a gente fala de relacionamento, o que é energia? Né? Mas aí tá. Aí você pensa, tipo assim, energia. Se a gente fosse pensar a respeito de qual que é o pensamento do fulano em relação a mim?
Aí saiu a morte. O que é o pensamento de morte, né? É uma pessoa que tem um pensamento totalmente voltado para si, ela quer satisfazer as próprias necessidades, os próprios desejos, ela está olhando muito mais para o que ela vai ganhar, não está pensando naquilo que você quer. Então, quer dizer, é aquela coisa, ó, faça conforme a minha vontade, se você não fizer, não vai ter lugar para você, porque eu passo por cima mesmo. Isso é a morte, né? O que é o sentimento? Se eu perguntar, o que fulano sente por mim? Aí saiu a morte. A morte vai falar o que? Poxa, essa pessoa, ela não está observando quais são as suas necessidades emocionais. Na verdade, essa pessoa, ela já não tem mais a crença de que ela pode viver, né? Ela não sente mais que ela pode viver um grande amor. Ela não tem essa conexão emocional, afinal de contas, é alguém que sofreu muito no passado e aí de tanto se calejar, ela coloca uma armadura no coração e ela não quer mais saber de se envolver emocionalmente. Então ela está numa postura em que ela fica ali só querendo as coisas para ela, da forma dela, e se não for também não vai ser nada. Ah, se for uma atitude, qual é a atitude da pessoa, né? Qual é a atitude do fulano em relação a mim? Saiu morte, aí eu falo, poxa, o que é a atitude dela, né? A pessoa está passando por cima de mim. Ela está ali sem ter a mínima ideia do que eu quero, não está nem aí. Ela vai forçar a barra para conseguir aquilo que ela deseja, custe o que custar, certo? Então você percebe o quê? Nessas três situações aqui que eu citei, e são coisas mais específicas, né? Pensamento, sentimento e atitude, a gente tem situações muito complexas. Mas aí você vai e chega e pergunta, né? Qual é a energia de fulano em relação a mim? Aí você vai e tira um arcano morte. Morte não é um arcano fácil. Morte não é um arcano gostoso, não é um arcano suave, não é um arcano docinho, né? Ele é bem amargo. E aí você vai olhar tipo assim, nossa, não, mas eu não quero essa coisa ruim, não. Imagina, de jeito nenhum que eu vou querer essa leitura para mim. Então, quando você pega uma coisa genérica como uma ideia de energia, você vai falar, não, a energia de fulano em relação a mim é ultrapassar as barreiras, é romper com o passado para viver esse amor lindo que nós temos, é a gente deixar para trás tudo aquilo que nos prende e ir em direção ao novo, em direção ao progresso, entendeu? Existe o quê? Uma fantasia, você começa a fantasiar, você começa a emperequetar a sua leitura. Por quê? Porque você não tem clareza daquilo que você perguntou. Percebe? Então, quando a gente fala de tarô, a pior coisa que você pode perguntar é qual é a energia de fulano em relação a mim, porque isso não significa nada, entendeu? Você sabe me dizer o que é energia dentro de uma relação? Em termos práticos, né? É claro que todos nós exalamos uma certa energia, e né, pode ser uma energia de carência, pode ser uma energia de insegurança. Isso é a nossa postura, isso é a forma como a gente se posiciona dentro da relação. Mas quando você coloca um termo tão genérico assim, na verdade você não está falando nada com nada. E aí você incorre em muitos erros. Então por isso que eu vejo, e eu vejo mesmo, hoje eu estava vendo até um videozinho desses aí que as pessoas fazem leituras para outras pessoas na internet, né? Essas leituras mais genéricas assim que servem para todo mundo. E isso não está errado, tá? Só que muitas vezes as pessoas elas fazem de uma forma que não é clara. E aí ficam falando coisas muito genéricas, sabe? Tipo, dessa história de tipo assim, os seus caminhos vão se abrir, o seu anjo guardião. Não tem uma clareza muito grande em relação a o que está falando o arcano em si, né? Até porque também a própria pergunta não é clara. Então você não tem uma jogada ali que fala, olha só, esse arcano aqui indica qual que é o sentimento da pessoa em relação a mim. Esse aqui indica qual que é o meu pensamento em relação a ela. Por isso que é importante que a gente faça jogos que tenham muita clareza também. E quando você coloca essas perguntas muito genéricas, a coisa que você não tem é clareza. É só um monte de blá blá blá, aquela situação ali em que você vai emperequetando. Então se você tira um arcano bom, maravilha, nossa, tipo assim, adorei, né? Se você tira um arcano ruim, você torce totalmente o significado dele para se encaixar naquilo que você quer. E aí você vai para a vida real, você vê que nada daquilo funciona. Por quê? Porque você não está lendo o jogo. Na verdade, não tem uma clareza a respeito sequer do que você perguntou. Você também não conhece muito bem como são os arcanos, o que significa cada arcano em cada posição, em cada plano. Então, quer dizer, fica uma coisa muito assim, né? E isso, obviamente, ainda mais se você é iniciante, eu não estou falando que você tenha que saber isso tudo, mas tenha clareza do que você quer perguntar, do que você quer saber. Você não quer saber qual que é a energia de fulano em relação a você. Não, você quer saber o que ele sente por mim.
né? Ele vai me procurar? Ele vai me ligar? A gente vai sair, né? A gente vai transar? Coisas assim práticas que você consiga imaginar. Quando você, né, imagina, tipo assim, o sentimento de fulano em relação a mim, por mais que não seja uma coisa concreta, é uma coisa factível, é uma coisa que você consegue entender. Agora, quando eu falo, tipo, a energia de fulano em relação a mim, o que é isso? Entendeu? Então, saia desse tipo de pergunta genérica, não fique nesse linguajar bobinho, essa coisa assim, sabe, de essa pataquada, sabe? Essa coisa horrorosa aí que as pessoas ficam falando e que depois elas veem que nada significa nada e ficam fazendo qualquer leitura genérica, falando qualquer coisa que serve para qualquer pessoa e aí vai achar que, tipo assim, que tarô é besteira, que tarô não funciona, que tarô é enganação. Pois é, se você realmente não sabe usar um instrumento, qualquer coisa não vai funcionar para você, né? Desde, sei lá, uma geladeira, uma batedeira, um carro, entendeu? E até mesmo o tarô. Então, tenha clareza daquilo que você quer saber e faça a pergunta de maneira correta, tá bom? É isso que eu tinha a dizer por hoje, então. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. Deixe seu like aqui para mim. E se você quiser um atendimento com o tarô, é só entrar no link da descrição, tá bom? É isso aí e a gente se vê na próxima.